Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia a todos, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia, internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo, senhores assessores, servidores dessa casa, e todos os presentes no complexo de comissões. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras, com a nossa 9ª palestra pela Comissão da Infância e Adolescência, entendendo a importância de trazer à pauta temas que são muito relevantes para a nossa sociedade, informativos, alertas, e também que nos dê o suporte para a questão de nos subsidiar com as nossas leis, também com os nossos projetos, que temos o papel de fazer aqui também nessa casa. Nós temos mais de 24 milhões de crianças e adolescentes que hoje estão conectados à internet no nosso país. E 77% assistem a vídeos online. Vídeos online conforme o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Esse é um momento para a gente entender o que é cidadania digital. No nosso contexto de sociedade, todos nós temos normas, nós temos regras, nós temos leis que regem a nossa boa convivência, que regem a nossa conduta, as nossas limitações, até onde eu posso ir, qual é o meu direito de ir e vir. E isso precisa também estar bem claro para nós, especialmente para aqueles que fazem mais uso desse ambiente digital, desse ambiente da internet. Então, a nossa preocupação aqui com as nossas crianças e adolescentes que estão muitas vezes expostos a todo tipo de conteúdo, alguns com um pouco mais de limitação, dependendo do cuidado da família, e das limitações já impostas, mas outros não, outros com a liberdade muito grande, e eles também têm uma expertise aí para driblar e para conseguir ganhar mais espaço, enfim. Então, esse é o momento para a gente entender o que é a cidadania digital e a sua importância, de orientar os pais e educadores para que possam garantir a segurança e o bom uso da internet aos nossos pequenos. É fundamental que pais e educadores ensinem a evitar os perigos da internet e empoderem nossas crianças e adolescentes no sentido do uso consciente e responsável dessa ferramenta. Então, para isso, nós precisamos entender alguns conceitos básicos acerca do tema. E o diálogo com as nossas crianças é uma iniciativa que deve ser prioritária para a construção da cidadania digital. Vale ressaltar que tramita na Câmara Federal proposta que cria novas regras para a guarda e transferência de dados de usuários pelos provedores da internet, no caso de investigação de crimes contra crianças e adolescentes, que é o projeto de lei 2514 de 2015. O referido projeto fixa que provedores de conexão à internet deverão manter dados cadastrais e de conexão de seus usuários por pelo menos 3 anos. Hoje, o prazo previsto pelo Marco Civil da Internet para a guarda de registros de conexão é de somente 1 ano. Vale ressaltar ainda a existência de diplomas legais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aprovada no ano passado, e o regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, elaborado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que também trata do tema. Diante dessas informações, enquanto o debate técnico ganha corpo nas casas legislativas, a gente
tem a honra, né, e a alegria de contar com a presença da doutora Fabiana Vasconcelos, que é a nossa palestrante do dia, dando as boas-vindas à doutora Fabiana. Convido-a para compor mesa aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la, saber que da sua preocupação... pode vir aqui para o lado. Da sua preocupação com o tema e de todo o trabalho já desenvolvido pelo Instituto de Me Cuida com relação a essas temáticas de proteção, de segurança, de assegurar esse espaço de uma forma mais segura mesmo, né, para as crianças e adolescentes. Eu gostaria de saudar aqui a escola, a todos os alunos e alunas aqui presentes. Ainda não recebi o nome da escola, mas já a gente vai... A Escola Afonso de Medeiros, é isso? Muito bem, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante e que deve ter a atenção de todos nós: cidadania digital. E aí, gente, o que será que tem a ver esse tema com a gente? Será que isso é importante a gente saber? Né? Então, para essas questões... Vou ler também aqui um dado que nos foi passado, né? A psicóloga clínica Fabiana Vasconcelos, ela é membro do Instituto de Me Cuida, ela defende que é necessário conhecer, compreender e prevenir as situações de perigo envolvendo a internet. Os adultos, em geral, desconhecem essa realidade, enquanto as crianças e adolescentes estão envolvidos. Então, existe no mundo aí virtual muitos jogos online, muitos vídeos, né? E todo mundo está conectado. E tem uns que acabam tendo mais atenção pela linguagem, pelo jeito de fazer lá as brincadeiras e de explanar sobre os assuntos, e acabam ganhando muitos seguidores, e isso acho que chama a atenção de todo mundo, não é? Acredito que a maioria, quem aqui já todo dia acessa as redes sociais ou entra na internet para assistir vídeos? Quem é que gosta e faz uso da internet com frequência? Levanta a mão, só para a gente saber. Eita, gente! Quem tem aí um celular que acessa a internet? Eita, gente, todo mundo, né? Então, pronto, essa palestra é para a gente mesmo, viu? Eu me incluo também. Gente, existem vários tipos de desafios hoje que nos preocupam, que são propostos pela internet, a doutora vai poder falar mais disso. A dependência digital também atinge hoje crianças e adolescentes, né, mas afeta várias faixas etárias, vários níveis social, não tem questão de nível social, enfim, seja de uma classe mais baixa ou de uma classe mais alta, todos acabam também, não é, doutora? Às vezes, sendo reféns dessa questão da dependência. E a Unicef demonstra estimativa que cerca de 80% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados à internet. Algo em torno de 23 milhões de usuários. É muita gente. Tem que ter muito cuidado com essa turma. Então, preocupações com acesso à tecnologia de forma cada vez mais prematura ainda dividem opiniões, né? Ainda pesquisadores divergem quanto ao desenvolvimento saudável dessas crianças. Mas eu gostaria de, sem mais delongas, passar a palavra para a doutora Fabiana, agradecendo a coordenadora da Escola Afonso de Medeiros, a Alessandra Dória de Lima, pela presença, a professora Márcia Barbosa. E gostaria também de registrar a presença da deputada Augusta Brito, convidá-la, deputada, para vir. Vai. A gente senta aqui ao lado para assistir
apresentação, deputada Augusta Brito, que também é a vice-presidente da Comissão da Infância e Adolescência. E é uma deputada muito atuante, não só aqui na comissão, mas também através do trabalho da Procuradoria da Mulher, e ela sempre está envolvida aqui com as temáticas. Também cumprimentar a professora Maria Erivanda de Moraes de Castro, sejam bem-vindas. A conselheira tutelar de Palhano, Osani Ferreira, o conselheiro, né? Osani Ferreira, seja muito bem-vindo, muito importante também a presença, né, do nosso sistema de garantia de direitos aqui, todos atentos com as pautas da infância, parabéns. E também a conselheira Vanilene Celestino, que também é do município de Palhano, seja bem-vinda. Mas tem mais, gente. A Janália Oliveira de Lima, sejam muito bem-vindos. A essa casa, que é a Casa do Povo. Então, vou passar agora a palavra para... Deputada, quer falar? Você pode começar. Passar para a palestrante, a psicóloga, membro do Comitê de Educação e Ciência, Fabiana Vasconcelos. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada por terem vindo. A todos vocês, professores, conselheiro tutelar, e jovens estudantes. Muitíssimo obrigada, deputada Érica Amorim. Eu estou felicíssima de estar numa mesa de mulheres, eu devo dizer isso, viu? Muito mesmo. Sentar aqui com essa mesa composta de pessoas que estão trabalhando juntos para a melhoria da vida de crianças e adolescentes, sendo 3 mulheres, é muito honroso. Obrigada. O tema que a gente vem trabalhar hoje, e uma conversa, na verdade, né, porque a gente tem uma audiência bem jovem, o que é cidadania digital? Como foi que esse termo surgiu? Como é que a gente colocou a palavra cidadania colado a digital? A gente está entendendo isso, é novo. Tudo que se trata de comportamento digital ou no mundo online, ele vem sendo aprendido lentamente, muito mais lento do que as tecnologias oferecem de informação e comunicação e evolução no tempo, né? Mas a gente precisa realmente se apropriar desse termo. O que a gente vem estudando, o Instituto de Me Cuida, ele iniciou, se você puder, pode colocar... É porque está aqui, né? Aí eu pensei que ele fosse passar um pouquinho ali. Mas eu posso ver um pouquinho dali, dá para ver. Pronto. Se você puder colocar no primeiro slide. Pronto. O Instituto de Me Cuida, ele tem uma proposta de trabalhar a prevenção de brincadeiras perigosas. Quando nós iniciamos em 2014, a gente tinha somente essa meta, porque nós perdemos um jovem de 16 anos, aqui de Fortaleza, para uma brincadeira que, na verdade, é uma prática perigosa que ele retirou da internet e fez em casa, e copiou essa prática e fez em casa. Então, a família, quando descobriu o que tinha acontecido, não entendeu. O que foi que houve, né? O nosso filho de 16 anos, que adorava esportes, que era bom aluno, que era cheio de amigos, que tinha uma namorada, que adorava skate, que adorava resgatar animal de rua. Como foi que isso chegou dentro de casa e tirou a vida de uma pessoa tão jovem e tão cheia de perspectiva de futuro? Ele olhava muito para o futuro. Ele queria ser guia de ecoturismo, ele adorava esportes radicais, gostava de viajar para a serra, ele adorava o mato. Como é que foi tão rápido e por uma coisa que parece tão banal? Então, essa investigação iniciou em 2014 e a gente descobriu que nós tínhamos um canal de disseminação de práticas que eram levadas para vocês, adolescentes e jovens, como brincadeira, como lúdico, como algo que eu posso fazer e não tem consequência. E, à medida que a gente foi estudando, a gente viu que essas práticas eram disseminadas, principalmente na época, por vídeos. Nós temos plataformas de vídeos no Brasil que são massivamente, pesadamente utilizadas
por adolescentes. O Brasil, por exemplo, é o país número 1 no consumo do YouTube. Nós somos 93 milhões de usuários. E, dentro desses 93 milhões, nós temos 24,7 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que utilizam as redes no Brasil. E aí a gente está dentro desses canais onde milhares de pessoas postam, como a gente diz, né, publicam conteúdo. E, dentro da internet, nós somos 3 bilhões de pessoas. Imagina o que é ter acesso a 3 milhões de cabeças, de criatividades. É muita criatividade, é muita informação, é muita coisa que a gente acessa e que, às vezes, a idade que a gente tem não tem a compreensão do que significa realmente aquilo para a minha saúde. Então, quando nós começamos o trabalho, era para alertar as famílias, os educadores, principalmente, porque o campo de atuação dessas práticas é aprendido na internet e é levado para dentro das escolas, é o campo número 1. Então, educadores precisam ver, quando as crianças e os adolescentes estão reunidos em grupos, que tipo de brincadeira está acontecendo agora. E, se elas foram retiradas do campo da internet, algumas brincadeiras são boas, outras não. E aí a gente precisa começar a conhecê-las. Será que a gente está refletindo? Porque, se você tem condição de acessar informação na internet, você deveria estar usando o seu lado do cérebro, que fica bem aqui na frente, né, de reflexão. Isso aqui é bom para mim? Eu devo realmente copiar isso aqui? Por que eu vou fazer isso? O grupo está pedindo, mas o grupo é mais importante que a minha saúde? Eu vou dizer sim para uma coisa que pode fazer com que eu perca a visão, ou a audição, ou que o meu cérebro pare de funcionar e eu não consiga mais memorizar conteúdo na escola, não consiga mais aprender? Para os jovens, essas perguntas elas têm que estar bem claras para tudo que eles vão visualizar. Quando nós tomamos a consciência que precisava ter uma capacidade reflexiva de pensamento, de questionamento sobre aquilo que eu assisto, a informação que eu leio, a música que eu escuto, os comportamentos que a internet está dizendo que é bom para mim, eu preciso ativar a minha capacidade de julgamento. E os adultos precisam, junto com as crianças e adolescentes, terem uma consciência do campo de atuação da internet. Como é que ela funciona no dia a dia e por que ela influencia comportamento. A coisa que a gente mais escuta falar hoje em dia é influenciador digital. Quem aqui segue um influenciador ou influenciadora digital? Quem tem aquela pessoa... Olha aí no grupo, né? Então, o que é que você está dizendo? Tem uma pessoa que eu sigo porque eu gosto daquilo que ele fala ou do que ela fala, do que ela publica, do que ela menciona, da forma que ela é, da forma que ela se veste, das músicas que ela manda eu ouvir, dos comportamentos que ela diz que é legal eu ter. Então, essa pessoa ela influencia o comportamento. E eu preciso saber se essa influência realmente me faz bem de alguma forma, se ela está me levando para algum lugar. Quando eu entro num campo social novo, a gente tem 2 campos sociais hoje em dia. Nós temos o campo social físico, né, onde a gente atua no campo físico, e nós temos a sociedade da internet. Eu tenho os meus amigos da escola, os meus amigos do bairro, os meus amigos da rua, e eu tenho os amigos do campo virtual. Alguns desses amigos, às vezes vários deles, eu nunca encontrei. Eles moram em alguma outra parte do país, às vezes do mundo, mas eu me sinto muito à vontade com aquela pessoa na internet, porque a gente tem a mesma forma de falar, às vezes a mesma forma de pensar, a gente segue os mesmos grupos, a gente pertence ao mesmo fã-clube, e aí nos conectamos com as pessoas porque nos identificamos com elas, elas fazem espelho. Mas será que eu devo realmente oferecer toda a informação pessoal que eu tenho, de imagens, né, onde eu moro, aonde eu vou,
onde os meus pais trabalham, que horas eles saem de casa, que horas eu fico só, a escola que eu frequento. Será que eu devo realmente compartilhar as mínimas informações da minha vida com esse amigo virtual que eu nunca vi, apesar de eu acreditar, confiar, gostar, ter uma intimidade virtual? Será que eu devo realmente compartilhar isso? Essa capacidade de reflexão a gente chama de cidadania digital, porque eu vou estudar o meu comportamento para me proteger e garantir que a internet continue sendo um direito para mim, que eu continue acessando a informação que a ONU diz que é direito de todos. Então, eu preciso continuar acessando essa informação. Eu preciso estar dentro dos meus grupos, que eu me identifico. Você pode chegar para mim e dizer, Fabiana, ninguém em Fortaleza gosta de RPG. Mentira, não tem muita gente. Quem aqui gosta de RPG? Joga RPG online? Tem alguém? Muito bem. Quem gosta do K-pop? Aqui. Epa, mais umas mãozinhas ali, legal. Então, K-pop é na Coreia, né? K-pop não é no Brasil, é longe. E aí é legal a gente ter amigos no mundo todo que gostem disso. E aí o que a gente faz? A gente vai e forma aquela rede virtual do K-pop. O RPG a gente joga online com pessoas, tanto vizinhos como de fora. E a gente vai formando uma rede do campo físico e do campo online. Mas até onde eu vou dentro daquela rede? A gente precisa ter esse pensamento. A deputada Érica falou, o meu direito de ir e vir. Eu sei o meu direito de ir e vir? Que palavras eu utilizo na internet que são apropriadas para aquele grupo, naquele comportamento? Eu sou diferente, como eu sou lá em casa, com a minha família, com os meus amigos. Quando eu entro na internet, eu viro outra pessoa, eu crio um avatar. A gente veste uma outra roupa, uma outra fantasia de existência. E essa fantasia de existência lhe faz bem? E até que ponto eu posso ir com ela? Quando eu estou tratando de um amigo online, eu meço as palavras que eu utilizo com ele? Tudo isso é cidadania digital. E aí eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ter uma consciência da dimensão. Tá? A TIC Kids Online é uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ela acontece anualmente de novembro a março. A nova já saiu, mas a gente ainda está compilando as informações. Ela é uma pesquisa muito, muito profunda. Ela estuda todos os comportamentos feitos por crianças e adolescentes na internet. E aí eu coletei só 4 dados. Ela é tão grande que não dá nem para a gente imprimir. A gente tem que ir lá e olhar somente os gráficos que nos interessam. Então, o que a gente sabe? Nós temos quase 25 milhões de crianças e adolescentes que utilizam a internet no Brasil, como eu disse antes. E aí vem dados interessantes. 93% do acesso à internet é feito via smartphone. Às vezes, a gente tem uma casa que não tem um computador de mesa, que não tem um notebook ou um laptop, não tem um tablet, mas todo mundo na casa tem um smartphone. Porque ali a internet é fácil de acesso, eu tenho o tal do Wi-Fi, né, que acontece, eu posso transportá-la, posso andar com ela, então ela é na palma da mão. E aí é muito mais fácil eu acessar o meu conteúdo, a minha irmã acessar o conteúdo dela, a minha mãe acessar o conteúdo dela, meu pai acessar o conteúdo dele. Cada um está dentro do seu campo individual de acesso. E aí a gente quase nunca conversa sobre isso. Né? Não tem diálogo, cada um dentro do seu mundo social. E aí nós temos alguns dados ali que nos impressionam e um que me assusta sempre, que 20% do que está sendo buscado nessa idade são formas de se machucar. Não é que o adolescente vá lá e coloque formas de se machucar. Não é essa a pesquisa. Mas se eu estou procurando desafios online, se eu estou procurando uma brincadeira perigosa, se eu estou procurando coisas como acabar com a minha tristeza, tudo isso vai me levar. Aí a gente tem que entender o algoritmo da internet. Olha a reflexão. Quando a gente faz a pesquisa dentro do Google, que é o maior navegador, é o mais utilizado, não é o único, mas é o mais utilizado, ele naturalmente me leva para buscas de risco. Vocês sabiam disso? Ele direciona você para algo de risco.
Olha que perigoso. E eu preciso saber disso, porque o Google não pode mandar na forma como eu absorvo informação. Não é ele que vai me dizer o que eu vou ver. Talvez eu esteja buscando ali uma solução boa, e ele vai me direcionar para algo ruim. Eu preciso saber disso. E eu preciso evitar, quando eu olho, a gente, quando está na fase dos 11 aos 17 anos, então, a curiosidade enorme por coisas de terror, de horror, né? Essa curiosidade baixa, assim, a gente tem um certo fascínio por isso. E a gente acaba navegando dentro da curiosidade, dentro desses campos de perigo. E eu posso me deparar, desde brincadeiras até outras práticas, que sejam formas de machucar. E eu tenho que ter consciência disso. Eu consigo parar quando eu estou olhando algo e eu vejo que aquilo pode ser violento ou agressivo contra mim? Eu tenho essa capacidade já de fazer isso? Eu consigo acessar um adulto e contar para ele se um conteúdo que eu assisti ou que eu li me incomodou, me causou algum efeito, e eu preciso agora falar sobre isso? A gente também precisa ter isso. E outro dado interessante é que 47% do que é compartilhado na internet por esse grupo vem especificamente do Fundamental 1, ou seja, até os 14 anos de idade, massivamente compartilhando conteúdo na internet. O que ele está dizendo para a gente é que esse grupo etário ele tem uma ação no Brasil muito grande, ele tem uma atuação muito grande. Então, entre os 9 e os 17 anos, muito do conteúdo que eu vou acessar está abaixo dos 14. E eu tenho que prestar atenção nisso. A gente também tem uma fase onde desafios e fazer desafio um com o outro também é importante. Porque a gente está ali se desafiando a ser sujeito no mundo. Quem eu sou, quem é que eu quero ser, como é que eu gosto de me vestir, de falar, de atuar no mundo. Isso tudo vai me direcionando para um certo tipo de comportamento ou para certos tipos de comportamento. E eu preciso usar a minha capacidade reflexiva. Vamos dar uma olhadinha na internet geral no Brasil. Nós temos 210,4 milhões de dados de 2017, já mudou também, eu tenho que atualizar isso. Mas vamos dar uma olhada nas inscrições de celular. A gente tem 239,5 milhões de celulares. Ela ultrapassa em 114% o número da população. A gente tem mais smartphone no Brasil do que gente. Né? Sumisse todo mundo, ia ficar só os smartphones no lugar, assim, né? Imagina. O que significa que, no Brasil, a gente valoriza muito as tecnologias de informação e comunicação. Nós somos um país que massivamente se comunica via mensagem. A gente é o país número 1 no mundo onde pais entregam um smartphone para crianças pequenas. Autorizam o uso do smartphone com crianças pequenas, de 6, 7 anos de idade. Será que a gente está fazendo isso consciente do que significa acessar essas TICs? Será que um adulto que entrega, será que quando o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia disse, não, eu vou lhe dar o smartphone, ela sentou com você e disse assim, vamos conversar sobre esse aparelho? Quem aqui teve uma conversa com o seu responsável sobre o uso do aparelho, quando recebeu o aparelho de presente? Olha, que bom, quero conhecer os pais de quem levantou a mão. Muito importante, até para a atuação no município deles. Né? Esses pais eles podem virar pessoas que vão às escolas falar sobre a educação digital. É importante, quando você receba esse aparelho, né? A sua mãe ou seu pai ou o responsável está segurando um lado e você do outro, querendo já acessar a internet. Eles, não, peraí, vamos sentar e conversar sobre isso aqui. O que é que significa acessar esse aparelho? Qual é a sua responsabilidade no acesso? Qual é a minha responsabilidade como adulto? E como é que nós vamos trabalhar aqui o acesso a essa informação e a comunicação? Vamos ver aqui as redes sociais mais usadas. Quem aqui usa Instagram? Muito bem. Facebook. Você viu que reduziu o número? É porque são 2 praças ali, tá? A praça do Facebook, vamos fazer, é uma cidade. A gente está falando de cidadania digital, né?
nós temos ali 4 praças de atuação. Nós temos a praça do Facebook, a praça do YouTube, a praça do WhatsApp e a praça do Instagram. A praça do Facebook é onde a minha avó vai, né? Vovó está sempre lá, né? Minha mãe, minha tia, minha madrinha, né? A praça do WhatsApp é uma praça que é mais compartilhada, porque ela é grande, né? Então, cada um tem seu cantinho ali, dá para a gente ainda conviver no mesmo espaço. Aí tem o YouTube, que é uma praça que a gente vai lá só para assistir coisas, né? E aí tem a praça do Instagram, que a minha mãe não está, ou a minha tia, ou a minha avó. Então, é a praça da gente. Ali a gente está circulando dentro da nossa praça de atuação, né? Porque o adolescente não quer estar indo frequentar as festinhas lá da praça do Facebook, não. A festinha boa é a da praça do Instagram, né? Então, a gente vai para os campos onde a gente pode ter atuação e ser protagonista, sem ter aquele adulto todo tempo indo lá monitorando o que é que você está fazendo. Quem aqui tem conta Dix no Instagram? Ninguém vai revelar isso, tá? Porque se eu perguntar isso, eles estão revelando que tem várias contas fantasmas dentro do próprio Instagram, né? O Instagram ele permite que você tenha 2 outras contas, né? E dentro do mesmo. Ele é o mesmo, você só muda o nome. E aí você tem ali dentro da comum, você faz com que a sua família acesse. Tem uma pode ser fechada para os grupos de amigos mais próximos e pode ter ainda uma terceira. E essas contas, elas fazem um drible, que você falou, eles driblam, né? Faz um drible muito grande nos adultos. Porque eu pergunto assim para as famílias que chegam para conversar, né? Não, mas está aqui, eu tenho um Instagram dele aqui. Aí eu abri, assim, um dos pais que foram me ver, eu digo, mas a sua filha de 14 anos só tem 4 fotos no Instagram? Ah, sim, eu disse, não. Aí em cima tem Dix, mas aí você clica em cima e abre. Só que o adulto, ele não é um curioso digital, então ele não clica em nada. Quando ele recebe esse aparelho, já vem lá, né? O WhatsApp, vem aquelas 4 mídias ali na frente. Ele clica naquilo ali, e é o que o brasileiro utiliza, são essas 4 mídias massivamente. Ele não tem curiosidade de clicar em mais nada. E a criança ou adolescente, não, ela explora, ela vira o aparelho de cabeça para baixo. Aí o adulto diz assim, não, meu filho que sabe de tudo. Não é que ele sabe de tudo, é que ele pega, tem vários botõezinhos, vamos chamar de botão, né? Antigamente, a gente tem várias coisas ali que eu clico em cima nos aplicativos, eu vou lá dentro das configurações, eu clico, chego em várias coisas interessantes e eu estudo o aparelho. Não é que eles saibam mais ou nasceram com o chip do iPhone dentro da cabeça ou do Android. É porque vocês são curiosos digitais. Então, quando recebe um aparelho novo, eu quero saber tudo o que ele pode fazer. E o adulto não. E aí ele se coloca numa posição de não compreender aquilo ali. Mas, na verdade, ele precisa ter uma curiosidade, porque nós temos crianças e adolescentes que estão sob a minha responsabilidade e eu preciso saber como é que ele está navegando dentro daquilo. Então, os adultos precisam virar curiosos digitais, até dos seus próprios aparelhos, né? Os nossos aparelhos são subutilizados. Eles vêm com uma quantidade enorme de aplicativos e de ferramentas dentro dele que a gente não utiliza, porque não somos curiosos digitais como vocês, adolescentes, são. Você pode passar para a próxima? Vamos dar uma olhadinha nos riscos para a saúde. Isso tanto adultos têm que conhecer, como os usuários, né, adolescentes também. Regra número 1 para o uso da internet, da minha cidadania digital, é eu saber o limite do uso. Quanto tempo eu uso a internet? Para que fim eu utilizo? Por que eu estou usando? Por quanto tempo eu estou ali? Eu não posso, por exemplo, utilizar a internet e não ir para a minha educação física, ou para o meu jogo de basquete, ou para a minha dança, ou para o meu curso de teatro, ou encontrar com os amigos na esquina e jogar a conversa fora. Eu não posso substituir toda a minha vida física pelo mundo online. Isso aí não é saudável. Então, o excesso não faz bem para nada. Nada que a gente faz em excesso é bom. Então, a gente precisa conhecer e saber que a internet usada de forma prolongada, excessiva, traz riscos à saúde. Vamos dar uma olhadinha?
O primeiro risco é quando a criança pequena, né, geralmente de 0 a 5 anos, é o que a gente chama de uso precoce e de longa duração. Ela vive na frente de uma tela. Essa criança ela pode não aprender a se socializar, ou seja, ela não consegue fazer amigos, porque ela não consegue entender o que é compartilhar, o que é do outro. Ela não consegue entender que, se eu bater nela, ela chora e dói. Ela não tem empatia. Isso na criança pequena. Ela pode ficar muito irritada quando ela não está na frente de uma tela, de um vídeo. E ela pode também não responder pelo nome. Ela vai começar a ter uma série de sinais de que ela não pertence a um mundo social com outras pessoas. E isso não é bom. Imagina você crescer com uma pessoa que não entende se você sofre, se você está com alguma dor, se você está triste. Imagina ter um grupo de pessoas, a sua turma, são 30 alunos, né? E, dentro daquela turma, todo mundo está somente preocupado consigo. Eu nunca tenho um amigo para me ouvir, para eu contar minhas coisas. Se a gente usa a internet pequenininho por muito tempo, a gente pode crescer um adulto assim. Isso é perigoso. O segundo risco que tem escrito aí são os riscos muito associados ao uso de mídias e de videogame. Se eu passo o dia, 9 horas do meu dia, 10 horas do meu dia online, eu posso ter essa série de problemáticas que tem aqui. Vamos dar uma olhada. A primeira que está escrita ali é problemas mentais, né? O que é isso? Eu posso começar, se eu passo muito tempo na frente de um videogame, eu jogo sem parar, eu posso ter períodos de alucinação até. Eu paro o videogame e continuo vendo as imagens. Eu estou programando o meu cérebro para não sair daquele mundo virtual. Eu posso começar a não ter uma noção de separação do mundo físico do mundo real. Isso pode acontecer. Tá? Lembre-se que a gente está falando do uso excessivo. Tá? O uso sem limite. Eu posso ter um aumento da ansiedade. Por que aumenta a ansiedade? Toda vez que eu estou olhando uma imagem no Instagram, dentro do meu cérebro tem uma produção de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela me dá uma sensação de prazer. Aí eu olho uma foto e digo, nossa, que cachoeira bonita. Prazer. Cliquei, gostei. Fui para a próxima foto. Olha, uma cabana no mato. Ai, amei. Cliquei, gostei. Aí, sensação de prazer. Quando eu olho, eu passei 40 minutos olhando a fotografia no Instagram. Por que eu faço isso? Porque a dopamina, quando ela me dá essa gotinha de prazer, a minha vontade é demais, porque é muito pouquinho. É um prazer bem pouquinho. Então, eu vou atrás de mais, de mais, de mais. Aí eu fico em constante gratificação. Estou me sentindo gratificado. Aí a mãe vira e diz, terminou a hora do almoço. Aí tem que parar. Assim que para, dá um tempinho, aí começa uma sensação de ansiedade. Porque se a gente não diz para o corpo e para a cabeça que eu não posso estar sendo gratificado o tempo todo, eu não ensino o meu corpo o tempo de espera, o tempo de fazer outras coisas. Eu não tenho um corpo que pode existir só em prazer. Não tem como. E aí você vai gerando esse campo de ansiedade. A primeira vontade que tem é de pegar o celular de novo, para parar a ansiedade. Eu começo a pensar, o que foi que eu perdi? Eu passei meia hora aqui almoçando com a minha família, eu devo ter perdido muita coisa. A sensação é de perda, quando isso é uma sensação irreal. A única coisa que a gente perde é a convivência e experiência naquela hora com as pessoas que estão na nossa frente. Essa é a real perda que a gente pode ter. Pode aumentar a violência, porque o excesso de videogame, ele cria na pessoa uma irritabilidade quando ela não está jogando. Tá? Não é o jogo, é o tempo excessivo fazendo aquela atividade. Tá? A gente confunde muito. A pessoa jogava o jogo tal e ficou violenta. Isso não existe. O que existe é um excesso do comportamento. E aí, quando eu retiro aquilo, eu paro a dopamina de funcionar, eu retiro aquela atividade, aí ela gera
uma irritação e pode levar a uma violência. É o excesso do comportamento que gera isso. Tá? O cyberbullying. Aí vem muito cidadania digital. Eu sou super legal com os meus amigos na escola, eu cumprimento todo mundo, eu sou educada, eu falo super bem. E aí, quando eu chego na internet, eu acho que eu posso ser de outro jeito. Eu posso ser ofensiva, eu posso humilhar, eu posso difamar, eu posso publicar imagens não autorizadas. Isso tudo é cidadania digital. O comportamento que eu tenho, que eu aprendi em casa, que eu aprendi na escola, que eu aprendi com os meus familiares, se eu frequento algum tipo de igreja ou de religião, todos esses lugares eles têm campos de valores, de como é que a gente se comporta no mundo. Esse mesmo comportamento você leva para a internet. Porque as leis que se aplicam no nosso campo social, ela também se aplica no campo digital. Do mesmo jeito que uma pessoa pode ser processada por humilhação e difamação porque fez alguma coisa no campo físico, real, ela pode sofrer esse mesmo processo dentro da internet, por conta de um comportamento dentro da internet. A gente sabe que o cyberbullying é contra a lei. Né? Transtorno de sono e alimentação. Quem que fica de noite? Assim, a última coisa que faz antes de dormir é olhar o celular. Levanta a mão para eu ter uma ideia. Confessem, adultos também. Aqui, ó. O que é que acontece quando a gente olha a telinha por último, né? O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 1 hora antes de desligar o celular. O que é que acontece? Quando a gente vai passando o dia, a gente vai acumulando o chamado cortisol, que é o conhecido como hormônio do estresse. A gente vai construindo dentro do corpo da gente, é uma toxina. O que ele vai fazendo? Ele vai dando ao corpo um cansaço, ele vai dando uma fadiga na cabeça da gente. Não consigo mais nem fazer a tarefa, estou exausto, não consigo mais nem lembrar das coisas. O cortisol chegou, né, foi subindo, 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 atingiu o ápice. Aí eu vou dormir, para que tem umas vassourinhas no cérebro da gente que limpam o cortisol. O que é que acontece? Eu acordo no outro dia cheia de criatividade, a energia voltou. Acontece que, se eu olho o celular, a última coisa antes de dormir, a luz do celular, e não adianta dizer que baixou a luz do celular, ela emite uma mensagem para essas vassourinhas que diz assim: você não precisa descansar hoje. Você dorme, mas não descansa. Aí você começa a ter lapsos de memória. Gente, como é o nome daquela brincadeira que eu gosto muito? Nossa, não vem. O filme que eu assisti semana passada, você começa a esquecer as coisas. É o corpo que dorme, mas não descansa. Não faz restauração, nem subjetiva, nem física. O recomendado é 1 hora antes de dormir. E estudos apontam que pessoas agora, dessa geração, onde a última coisa que olham é um celular, há uma possibilidade de ter demência na velhice bem mais forte. Né? Transtorno de alimentação. A gente não deve comer na frente das telas. A gente está associando a alimentação a um prazer que é da dopamina, não tem nada a ver. O prazer da alimentação é outro. O que acontece é que eu posso comer em excesso. Eu posso começar a comer coisas rápidas para que eu possa sentar na frente da televisão. Eu começo a não me preocupar com a alimentação. Eu não quero perder tempo fazendo alguma coisa, né, porque aí é perder tempo de tela. E isso começa a causar alguns problemas. E a outra coisa também é muito comum em meninas começar a assistir e olhar vídeos e imagens de outras meninas que têm uma ideia de como é que o corpo deve ser. Isso é uma problemática grande. E aí eu quero copiar aquele corpo online. Isso é uma irrealidade. Cada um tem o corpo que tem, porque você vem de uma genética, né, de uma mistura de genéticas. Você deve cuidar dele, deixá-lo saudável. Mas copiar o corpo ou os corpos de outras pessoas porque estão online, alguém ditou que aquilo é bonito, isso é uma grande mentira.
É viver pensando numa coisa que não é seu. E isso não é bom para ninguém. Eu tenho que respeitar e cuidar do que eu tenho. Sedentarismo. Eu não quero fazer mais nada a não ser ficar sentada olhando mídia. Eu gostava de dançar, não danço mais. Eu gostava de vôlei, não gosto mais. Gostava de andar de bicicleta, não faço mais. Jogar futebol, não vou mais, para não perder o tempo de tela. A gente vai criar aqui uma obesidade. Problemas auditivos. A gente escuta, mas a gente tem que baixar o volume. Fone de ouvido. Eu sentei do lado de vários adolescentes que eu estou escutando a música, sentado do lado dele, eles com fone de ouvido. Você está acabando com o seu sistema de audição. Tá? Problemas visuais. A gente saiu das telas de 48 polegadas para de 7,2. O tempo todo. E é para ser 40 centímetros. Ninguém assiste o celular assim. Assiste? Não, é aqui. Ó. E aí isso pode causar estrabismo, astigmatismo, hipermetropia, vários problemas visuais. Posturais. O tempo todo com a coluna curvada para assistir. O Lé, o esforço repetitivo dos dedos, principalmente jogando videogame sem parar. Problemas com sexualidade, o acesso à informação que não é apropriado para a idade, que eu ainda não experienciei aquilo, que eu ainda não amadureci na minha cabeça, no meu coração, como é que aquilo deve ser. E esse acesso, as famílias têm que ter um controle. Né? E aí os pensamentos de autoagressão, ele é só uma consequência dessa série de comportamentos. Eu posso ainda ter o risco 3 ali, que é o acesso a brincadeiras e desafios que podem ter sérias consequências para a minha saúde. Eu posso ter uma anóxia cerebral, eu posso ter danos cerebrais como a perda da visão, a perda da audição, a paraplegia, e posso, sim, chegar à morte se eu copiar comportamentos digitais, pensando que é brincadeira e eu não estou pensando sobre eles. Tá? Você pode passar? O que é que a gente pode fazer? Aí aqui é mais para os adultos. Né? A gente tem que ter as famílias, e você pode chegar e dizer, pai, mãe, tia, avó, tu tem que me ajudar a entender como é que essa internet funciona, porque eu ainda sou adolescente. Você foi que viveu aí a vida toda e pode me ajudar a dizer o que é bom e o que é ruim. A gente precisa contar com a ajuda de quem já passou, de quem já está maduro na vida. A gente tem que ter essa confiança neles também. Tem que chamar junto. Olha, vamos assistir aqui comigo, vamos acompanhar comigo. Esse campo de privacidade que a internet trouxe, ele não pode isolar quem gosta de você, quem cuida de você todos os dias. E aí vamos dar uma olhada como é que isso pode ser feito. A primeira coisa, foi por isso que eu perguntei quem conversou com você quando entregou o smartphone de presente, a gente precisa ter um caminho. Vai ter o início do uso da internet. Aquela pessoa que me entregou o smartphone, ela disse para mim o que é que eu podia, o que é que eu não podia. Ela colocou limite de tempo, de conteúdo. Ela conversa comigo todos os dias sobre o que eu acesso. Ela acompanha quais são os meus canais favoritos, quem é o meu influenciador digital. Ela sabe, eu converso com essa pessoa sobre isso. Existem restrições, tem coisas que eu não posso fazer, tem horas que eu não posso acessar. Na minha casa ainda, todo mundo adulto, a minha mãe, quando vamos almoçar, ela diz, ninguém passa da porta da cozinha com o celular na mão. Aqui na família a gente senta e conversa. A minha mãe, imagina isso. E é tão bom, e quando a gente olha, foi um almoço de 2 horas, e todo mundo conversou, e todo mundo riu. E essa interação humana é a única coisa que realmente nos faz sentir satisfeitos. A gente pode pensar que a internet substitui, mas ela não substitui. A única coisa que realmente nos traz um prazer verdadeiro é estar perto do olhar, da comunicação, do diálogo, do abraço, das palavras de uma pessoa que a gente realmente gosta, aprecia. Isso não tem substituto. Ainda, pode ser que daqui a um tempo a gente já esteja mais próximo das tecnologias e possa substituir, mas agora não. O que a gente cria quando a gente substitui esse acompanhamento de uma pessoa é uma sensação de esvaziamento. Isso a gente não pode ter. Não pense que pode substituir pessoas pela internet. Isso é impossível.
Tá? Vamos passar? O diálogo tem que sempre existir. Né? Você pode aqui, tem algum, eu digo para as famílias, negociem as regras. Né? Como é que deve ser acessado, que horas deve ser acessado, o que é que você pode ou não pode ver, tem que estar lá. Né? Você pode chegar em casa e dizer, mãe, pai, vó, tia, tu nunca conversa comigo sobre a internet. A Fabiana disse lá que você tem que falar comigo, porque eu estou fazendo um monte de coisa aqui dentro da rede e você não está sabendo de nada, e isso não é legal para mim. Eu preciso ser guiada. Você pode fazer essa chamada, porque, às vezes, eles não sabem que a internet é uma praça com 3 bilhões de pessoas. Né? Pode passar. Limites. Aqui tem uma sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria de tempos. O que a gente diz é que, de 1 a 2 horas de uso contínuo de qualquer coisa, já está bom demais. Né? Para qualquer idade. A gente não pode passar mais de 2 horas numa ação repetitiva. Imagina, 3 horas de aula de matemática. Ai, Deus me livre, né? Deus me livre. Agora, 3 horas online. Uhul, é? Né? Mas, assim como eu não quero 3 horas de matemática, porque é demais para a minha cabeça, não é uma disciplina que eu gosto, ou que eu acho difícil. 3 horas de qualquer coisa que você goste muito também não é bom. Tá? A gente tem que ter a medida, o equilíbrio das coisas. Certo? Então, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, a idade para visualizar é 13. Visualizar. Para eu ter campo de atuação dentro dessas mídias, eu preciso ser maior de idade. Então, se eu acesso e tenho um campo de atuação ali dentro, é porque tem um responsável que sabe disso. Se ele não sabe, ele precisa saber, porque isso são regras do nosso Marco Civil da internet. O WhatsApp ele tinha uma regra de sugestão de 16 anos, ele baixou para 13 recentemente. O que é que isso está dizendo? Está dizendo que o conteúdo que aparece dentro dessas mídias, ele só é minimamente entendido, compreendido a partir dos 13 anos. E, mesmo assim, tem que ser acompanhado de um responsável. Tá? Isso é uma regra de saúde. Ela não é uma lei, mas é uma recomendação. Tá? Pode passar. E aí, para monitorar, você pode passar isso para adultos. Né? Sempre o diálogo, mantenham o diálogo sobre a internet. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa que você viu, não mantenha os responsáveis por você distantes de você e das suas curiosidades sobre a internet. Mantenham as pessoas que você confia, seja um professor, seja um tio, seja a sua madrinha, ou mesmo os seus pais ou responsável, mantenham eles próximos de vocês. Elaborem um diálogo com eles. Se não está partindo deles, vocês podem começar esse diálogo. Não fiquem sozinhos na rede. Confiem que os adultos que estão acompanhando vocês possam orientar. Busquem essa pessoa que você considera segura. E aí existem, no Brasil, ainda se usam aplicativos, as famílias podem ter acesso a isso. Né? São aplicativos que vão de forma gratuita até pagos. E próprios jovens podem colocar assim, eu quero me monitorar, eu só quero passar 1 hora no Instagram por dia. Eu vou lá no próprio Instagram e coloco o tempo. Né? Para eu me monitorar, porque eu quero fazer outras coisas. Eu quero tocar um instrumento, eu quero ir visitar os meus amigos, eu quero jogar um esporte, quero andar de bicicleta, eu quero ir brincar, eu quero fazer outras coisas. Então, eu posso monitorar isso para mim. E adultos podem instalar também aplicativos que ajudam esse monitoramento. Se eu tenho uma dificuldade de parar, eu posso usar um aplicativo para isso, não tem problema. Saúde offline. Quanto tempo eu fico offline? O que é que eu faço quando eu estou offline? Existe tempo de família? Existe tempo com amigos? O que é que a gente faz juntos? É bom, é produtivo, é criativo, é engraçado, é divertido. Eu preciso ter essa interação e essa experiência do mundo físico. Né? Já falei do desligar o celular antes de dormir,
fazer exercícios. Você sabe que eu tenho uma tia-avó que tem 88 anos e ela anda a cidade inteira a pé. Ela nunca gostou de carro, nem ela nem minha avó, mas ela especialmente. Então, ela anda a cidade, ela tem 88 anos. Ela vai à missa a pé, ao mercado a pé, ao supermercado a pé, faz tudo só. E é extremamente saudável. Ela vai até os 100 ou mais. Acho que é só quando ela desistir mesmo. E se perguntar a ela por que é que ela é tão saudável, ela vai dizer, porque eu ando. E faço pilates. Hoje em dia ela faz pilates também. Mas a pessoa tem que fazer exercício. O corpo da gente, a cada 7 anos, a gente muda todas as células do corpo. Vocês sabiam disso? Se eu não me alimento bem, se eu não faço exercício físico, se eu não tenho um hobby, algo que estimule a minha criatividade, as minhas células vão se renovando de uma forma envelhecida. Eu vou ficando cada vez mais sem capacidade ou sem habilidade de fazer as coisas que eu gosto. Então, a gente tem que ter hobby para a criatividade e a gente tem que fazer exercício. E, principalmente, a gente não pode abandonar o contato com a natureza. Isso é tudo dado de pesquisa, viu, gente? A natureza, o verde, promove uma sensação de bem-estar. Existem dados que pessoas que têm acesso ao verde têm 20% menos chance de ter um estado depressivo. A gente precisa estar em contato com o verde. Se você tem árvores perto de casa, um campinho, uma mata, um lago, um rio, um mar, usem. Fiquem lá, façam contemplação disso, porque é importante para a saúde. Certo? Bom, o Instituto de Me Cuida tem no Instagram, aliás, tem um videozinho muito legal no Instagram, para quem está lá, siga a gente. Tá? Nós temos Facebook, nós temos um site que pode ser acessado, nós temos um canal no YouTube. Então, acessem as nossas redes para mais informações. Tá bom? Obrigada. Bem, bom dia, né, a todas as alunas e alunos, a todos que aqui estão, assessoria. Eu quero assim dizer que eu estou extremamente feliz em poder estar aqui, né, com essa oportunidade de aprender, porque vários pontos que foram citados aqui eu me vi totalmente prejudicada e vou refazer toda a minha estrutura, né, em relação à questão de smartphone. Quero registrar aqui a presença do nosso vereador de Fortaleza, Evaldo Lima, o nosso presidente, Luiz Carlos. Sejam bem-vindos. Doutora, eu quero só parabenizar, né, e dizer a todos os alunos e alunas que aqui estão que essa oportunidade que eu não tive, né, ainda me sinto assim meio jovem, não tive assim na idade de vocês, mas se tivesse teria feito muita coisa diferente. Mas sempre há tempo, né? Então ainda estou achando que eu ainda vou conseguir aí recuperar alguma coisa para no futuro eu não ficar com a demência por minha própria culpa, né? Mas eu quero aqui só registrar a presença da Maria Jocidan dos Santos, conselheira tutelar de Paraipaba, também muito obrigada por estar aqui presente. Domingos Paulino da Silva, que é conselheiro também de Paraipaba. Obrigada aí a todos e justificar que a deputada Érica teve que ir até o plenário, porque ela era a próxima oradora, mas já agradecendo a participação, tenho certeza que foi muito válida para cada um e para cada uma que aqui está, e declarar encerrado essa presente sessão. Muito obrigada. A senhora deseja falar alguma coisa? Pois obrigada, e foi muito válido, com certeza.